Olá, boa tarde a todos. É, Sejam todos bem-vindos em nome da Dexia. Para... Estamos aqui para a gente bater mais um papo, né, com relação, desta vez, é, sobre Vale Transporte, Vale Alimentação. Todos estão ouvindo. Se tiver algum problema no áudio ou no vídeo, pode passar uma mensagem via chat, tá? Que a Thaís está aqui para ajudar a gente no que for preciso, ok? Vamos lá. É, Nós temos três meios de conceder vale transporte, vale refeição e alimentação aos trabalhadores. Eu digo, nós temos no sistema Dexia, né, três meios para que você possa fornecer a alimentação, transporte e refeição do trabalhador. Então, o nosso objetivo aqui é explicar para vocês os três meios de você inserir esses dados, né? E mostrar os detalhes de cada um. Dependendo da situação, você escolher qual, né, a melhor que se encaixa à sua rotina, certo? É, Nós temos muitas empresas optam por fazer pagamento aos seus colaboradores do Vale Transporte, do Vale Refeição e Alimentação através de uma rubrica na própria folha de pagamento. Só que dessa forma é um meio legal, desde que você tenha isso garantido em convenção coletiva. Por quê? Porque na maioria das situações de reclamações ou reclamatórias trabalhistas, é, trabalhadores que recebem vale transporte e alimentação, quando não tem uma base legal, costuma cobrar as verbas rescisórias, inclusive sobre essas verbas, né, sobre esse transporte, sobre essa alimentação. O porém não fica apenas nessa questão. Nós temos situações, por exemplo, onde, se você concede o vale transporte ao trabalhador em folha de pagamento, quando ele apresenta um atestado ou falta, né, falta seja justificada ou não, o problema fica na questão do desconto do próximo mês, né, que legalmente a empresa pode fazer. E quando é feito esse pagamento em folha de pagamento, o sistema não faz de forma automática. Porém, na questão de você pagar o vale transporte e alimentação em folha, é também você ter que inserir essa informação a todo mês na folha do trabalhador. Uma situação, é, se seu vale for fixo, daria até para que você possa criar uma rubrica e deixá-la definida dentro do cadastro do trabalhador e todo mês o sistema busca essa informação. Mas nem sempre o vale transporte ou vale alimentação ele segue a regra de ser um valor fixo, né? Na verdade, a maioria das vezes segue a regra de acordo com a jornada do trabalhador. Então, se o sujeito trabalha de segunda a sexta, se você paga uma quantidade de vales pelos dias efetivos trabalhados, então não tem como o sistema calcular devido né, às mudanças dias úteis dentro da competência. Então, eu estou colocando apenas pequenos exemplos de quando você paga o vale através da própria folha de pagamento, numa rubrica. Mas, independente se é melhor ou não, nós estamos aqui para explicar como funciona, né, o lançamento dessa informação na folha de pagamento.
tá? E os seus reflexos, claro. Nós temos também a forma de entrega de vale transporte, alimentação, refeição em forma papel. Papel que eu falo seria emitir um recibo para que o trabalhador receba isso ou em espécie ou depósito em conta, seja qual for a forma de repassar o dinheiro ao trabalhador. Nesse quesito, a gente chama em forma papel. E uma terceira situação seria a forma cartão. A forma cartão, onde você gera uma informação, no caso do Vale Transporte, para a empresa, né, que alimenta as informações no cartão do trabalhador, e nós também pretendemos mostrar essa informação aqui. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou compartilhar com vocês aqui a folha de pagamento para que a gente possa entender cada um desses pontos. Tudo bem? Havendo dúvidas, pode passar via chat, tá? Pode passar via chat, que mais à frente a gente abre um espaço para que você possa ser respondida. Ok? Então vamos lá. Compartilhando com vocês aqui a folha de pagamento. Se você optar por fazer o pagamento do Vale Transporte e Alimentação através de uma rubrica na sua folha de pagamento, você tem que se atentar a um ponto importante. Seria a classificação desta rubrica. Então, vamos só com... Paulo, Opa, não conseguimos ver sua tela por enquanto. desculpa, deixa eu interromper aqui, vou compartilhar novamente. E agora? Agora sim. Ok, obrigado. Nós temos aqui no menu Arquivo, rubricas. Caso você faça a opção por entregar o Vale Transporte via rubrica na própria folha de pagamento, você vai utilizar uma rubrica com essas características. Colocando a descrição, se você quiser colocar, por exemplo, a referência a que se trata, convenção coletiva, artigo X. Então, se a convenção coletiva te permite fazer isso, pode ficar tranquilo e faça o pagamento, que, embora o trabalhador venha fazer alguma reclamação futura, as possibilidades de ele ganhar essa questão são mínimas, tá? Por quê? Porque você está assegurado que a convenção coletiva, né, te deu esse direito de fazer esse pagamento dessa forma. Onde a entrada você coloca como valor, tá? O tipo provento e a classificação. Essa classificação é importantíssima, que você utilizaria, nesse caso, a 775. Um dos motivos pelo qual você vai utilizar essa classificação e não a classificação de outros proventos, nós temos, por exemplo, no cálculo de pensão alimentícia, tem uma fórmula para cálculo de pensão alimentícia, que é a F100.004, e essa F100.004, internamente, ele faz algumas deduções. INSS, imposto de renda, dentre essas coisas que ele faz, que o sistema utiliza para fazer a dedução, é o Vale Transporte e também o auxílio alimentação. Então, se você faz esse pagamento, você utiliza a classificação 775, no caso do Vale Transporte aqui, o sistema fará esse abatimento para não usar essa rubrica, apesar de ela estar nos proventos da sua folha, para o pagamento da pensão alimentícia. Tá? Mas pensão alimentícia vai ser um assunto para um próximo encontro nosso. Tá? Então, utilizando a classificação 775, você tem a natureza
Basta buscar aqui um auxílio transporte, 1810, por exemplo. A fórmula A, onde você vai ter que fazer o lançamento do Vale Transporte na folha de pagamento de forma manual. Se você optar para que seja em dias, tudo bem. Você poderia colocar a sua entrada como dias, e aqui a gente pode inserir uma fórmula tipo valor do Vale Transporte vezes A, que seria a quantidade de dias que você teria que inserir na confecção da folha. Então, melhor situação seria informando valor. Quanto às incidências, previdenciária, FGTS e imposto de renda, nenhuma. No caso de imposto de renda, não podemos utilizar a opção 00, porque essa foi extinta pelo E-Social. Então, utilizamos 9 e todas elas ficam isentas. Tá? Com relação ao Vale Alimentação, segue a mesma regra, né, de criação da rubrica. O que muda aqui seria a classificação e natureza. O restante da mesma forma, certo? Então, nesse caso, ao confeccionar a folha de pagamento, o sistema não tem como captar essa informação de forma automática, a não ser, como eu disse antes, a não ser que seja um valor fixo, onde você poderia entrar no cadastro do colaborador, né? E aqui nos eventos trabalhistas lançar em rubricas. Uma vez que você lança a rubrica nesse espaço e é um valor fixo, pode marcar todos os meses e toda vez que você gerar a folha de pagamento, além daquelas rubricas básicas, o sistema capta, né, as que você inseriu aqui dentro. Tá? É, como eu também citei antes, caso você conceda os vales ao trabalhador e durante aquele mês o trabalhador teve um afastamento, apresentou um atestado, ele não fará o desconto do próximo mês. Então, é um pouco complicado o uso do vale pago em folha em função desses detalhes que eu comentei aqui. Qual seria a melhor forma de inserir o vale ao trabalhador? A melhor forma seria pelo menu Arquivo, Itinerário. Então, você faz a inclusão do itinerário aqui, por exemplo, circular 02. Aqui você coloca a cidade, o bairro, uma localidade, aquilo que ficar mais fácil para que você localize isso de forma mais rápida ao acessar e vincular a passagem no cadastro do trabalhador. Então, por exemplo, Samambaia, Taguatinga Centro. Fica mais fácil na hora de você buscar isso dentro do cadastro do trabalhador, né, no meio de tantas passagens que você tem no cadastro, você localizar, olha, o trabalhador mora nessa região, vai ser esse vale e tal e tal. Né? Nós temos aqui a situação de periodicidade. Na maioria das vezes, utiliza-se diária. E o que significa a periodicidade diária? Isso significa que o sistema vai calcular a quantidade de vales pela jornada que o trabalhador tem na empresa. Se ele é um sujeito que recebe 2 vales diários, trabalha de segunda a sábado, fique tranquilo que na hora de gerar a folha de ponto, o sistema fará o cálculo, né, pegando todos os dias de segunda a sábado daquele período que você indicou ao gerar a folha. É uma das opções melhor utilizada. Só que não é só essa. Nós temos a opção aqui de uma quantidade, uma periodicidade fixa. Quando que você vai utilizar a periodicidade fixa? Pode ser, de repente, uma convenção coletiva que determina que a empresa conceda uma cartela de vales,
né? Vamos falar de cartelas num montante de vales ao trabalhador, fixa todo mês, independente do número de dias que ele venha a trabalhar. Então, nesse caso, utiliza-se a opção fixa. Então, utilizando essa opção fixa, em nenhum momento o sistema fará cálculo, nem vai checar data de admissão do trabalhador, se ele foi admitido no decorrer do mês, nem vai considerar eventual falta, nem vai considerar ausência por motivo, por exemplo, de férias. O sistema vai pagar, por quê? Porque você já definiu que é uma quantidade fixa. Então, situações raras, mas acontece. Pode ser até por determinação do próprio, né, empregador, que opta, não, eu vou pagar uma quantidade, um valor fixo e acabou. Tudo bem, tá? Mas, como eu disse, a maioria das vezes dos clientes das empresas optam por fazer o pagamento de acordo com a jornada do trabalhador. Aqui embaixo nós temos as tarifas. Fazendo a inclusão da passagem, por exemplo, para trabalhadores que irão utilizar a partir de mês de julho. Então, por exemplo, 1/7 de 2025, onde ele vem pedir aqui a opção de o valor da passagem. Vamos colocar um valor de R$ 3,80. Ah, mais à frente nós temos a forma. Você tem a opção de fazer um recibo de vale transporte, onde essa informação vai sair fora do contra-cheque do trabalhador, vai ter um recibo à parte. Pode ser que você opte por fazer o pagamento em espécie, ou depósito bancário, ou Pix, ou qualquer que seja a orientação de repasse para o trabalhador, você utiliza a opção papel. Se você fornecer um cartãozinho para ele, então você tem que utilizar o cartão e eu vou mostrar para vocês é, como fazer essa geração. Tá? Mantendo a opção papel, vou clicar em OK. Vamos colocar um exemplo aqui. Se você, geralmente, os vales transportes de um determinado mês, você faz a entrega no final do mês anterior, ou seja, antes de iniciar o mês, né? Então, lá no final do mês de junho, gerou-se uma folha de pagamento para pagar os vales transporte do trabalhador referente a todo mês de julho. Chega no dia 14 de julho, aumento das passagens, sem problema. Pede para incluir, informa no dia 14 de julho, né? E coloca o novo valor da tarifa, né? Agora de R$ 3,85, mantendo a mesma forma. Desse jeito, ao fazer o cadastro de uma nova tarifa no decorrer do mês, isso vai fazer com que você faça uma geração de folha de ponto complementar. Isso também a gente vai ver aqui, né? Para quê? Para que o sistema faça os pagamentos a partir do dia do aumento até o final do período que você indicou quando fez o pagamento anterior. Então a gente vai ver também como gerar a folha de ponto complementar por questões desses ajustes. Pode ser a mesma situação nós temos na questão da alimentação, refeição. Essa passagem vamos manter 3,80 sem, né, aumento no decorrer. Ah, com relação à passagem, seria isso. Eu preciso vincular essa passagem ao cadastro do trabalhador. Só que antes, eu quero fazer a inclusão do vale alimentação ou do vale refeição, porque a gente acessa o cadastro do trabalhador e faz o vínculo de uma vez só. Então, no menu arquivo, nós temos benefícios. Passagens, cadastra-se em itinerários. Benefícios, você faz a inclusão de vale alimentação, refeição, plano de saúde, odontológico, vale lanche, vale Natal, qualquer benefício que você venha a fornecer ao trabalhador, né? Você cadastra aqui nos benefícios.
Então, vamos fazer uma inclusão simbólica. Vamos colocar uma alimentação. Alimentação 02, vou colocar aqui como ticket, ah, ticket 01. No tipo, vamos definir que seria alimentação. Periodicidade tem a mesma regra da periodicidade do vale transporte, ou diária ou fixa. Uma vez que você define fixo, o sistema não faz cálculos, não, o sujeito entra, você fez um recibo de férias para o trabalhador. A partir do dia 2 de agosto, vai gerar folha de ponto no final de julho para o mês de agosto, o sistema não considera que esse trabalhador vai estar afastado e vai pagar o vale integral. Inclusive, tem convenção, né? Tem sindicatos, convenções coletivas firmadas entre sindicato patronal e trabalhadores, que define que mesmo que o trabalhador esteja de férias, ele terá direito ao vale alimentação. Sendo assim, melhor situação para este caso seria a quantidade fixa, periodicidade fixa, tá? No nosso caso, iremos utilizar diária e vamos clicar no botão incluir. Mesma regra, data a partir de quando o valor desse vale alimentação. Vamos colocar que o trabalhador receba R$ 40, né, de cada vale, né, vale diário, onde temos aí a opção de valor a descontar. Esse valor a descontar somente em casos que a convenção coletiva defina que o trabalhador participará com, por exemplo, 20% do que ele recebe em vales. Se sim, você calcula o equivalente a 20% desses vales e lança a informação nesse espaço. Para esse vale de agora, eu vou deixar sem desconto e vou cadastrar um próximo com desconto. A forma segue a mesma regra do cartão. Você tem a opção papel, onde o sistema vai gerar um recibo à parte da folha de pagamento, onde você vai fazer os pagamentos para ele, ou em espécie, ou Pix, ou depósito em conta, enfim. Ou tem a opção de cartão. A opção de cartão, né, as empresas operadoras de vale alimentação, refeição, geralmente elas têm aplicativos a ponto de receber a informação do seu sistema Folha. Então, um tipo de benefício aqui de alimentação que eu vou fazer o cadastro seria cartão para mostrar para vocês como funciona a geração dessa folha, tá? Nesse caso, papel. Pedindo para salvar. Aquela questão de um aumento no decorrer do mês, após você já ter entregue todos os vales, teve um aumento, segue aquela mesma regrinha que eu falei do vale transporte. Uma vez que você lança no decorrer do mês um novo valor de vale alimentação, a gente vai inserir usando a data a partir de quando, e a gente tem a possibilidade de gerar uma folha de ponto complementar, onde o sistema fará o recálculo dia a dia, pagando as diferenças quando necessário. Não é o caso agora. Então, fiz o cadastro de vale alimentação e vale transporte e vamos inserir no cadastro de um trabalhador. Vou acessar o cadastro do trabalhador matrícula 179. Para inserir essa informação no cadastro dele, nós temos tabelas, eventos trabalhistas. Em eventos trabalhistas, temos a opção de lotação, pedindo para alterar a lotação, independente da jornada que esse trabalhador tem na empresa, se é uma jornada fixa, se é uma jornada por escala. Você inserir o vale, ele vai calcular de acordo com a jornada, porque dentro do vale, transporte e alimentação, você diz que é diária. Então, o sistema tem obrigação de fazer o cálculo pelos dias em que você define que o trabalhador, né, vai ter de uso. Então, alterando a minha jornada de trabalho,
eu tenho aqui vale transporte, refeição e alimentação. Com relação ao vale transporte, ele pede o itinerário e aqui nós fizemos, né, nós incluímos o itinerário Samambaia-Taguatinga Centro. E o sistema pede a quantidade dia, a quantidade que o trabalhador vai ter por dia. Então, dois vales. Quiser colocar esse campo, observação é totalmente livre. Caso queira lançar qualquer dado, fique à vontade. Pedindo para salvar, o sistema já abre o sequencial 2 para que você insira um novo, né, um novo itinerário, uma nova passagem. Se esse trabalhador, para se locomover de casa ao trabalho e vice-versa, ele precisa de dois tipos de itinerários ou dois vales, supondo, um exemplo apenas, um circular, uma ligação, que hoje nós já temos os vales, né, os valores de integração, né? Mas supondo que ele precise de um vale circular e um de ligação, você tem a possibilidade de inserir um segundo, um terceiro, enfim, tá? Não é o caso. Vamos agora, não criamos vale refeição e sim alimentação. Mesmo procedimento. Em vale alimentação, você vem aqui nos benefícios e fizemos o benefício alimentação 02. E aqui ele pede a quantidade diária. Ele vai receber um vale por dia. Campo observação é livre, tá? Ah, pediu para salvar, mesma coisa que o vale transporte, ele abre um sequencial 2. Supondo que além do vale alimentação, a empresa conceda um vale lanche. À vontade, criou o benefício de vale lanche e você vai inserir o sequencial 2 aqui. Não é o nosso caso. Então, né, a gente inseriu vale transporte e vale alimentação no cadastro do trabalhador. Fechando o cadastro deste, vou voltar aqui no vale transporte, no itinerário, e vou inserir um segundo. Vou colocar circular 03, Ceilândia, Taguatinga. A quantidade. Dessa vez eu vou inserir uma quantidade fixa, tá? Onde a passagem a partir de 1/7/25 seria de 3,80. A forma seria papel, salvar. Desculpa. Se eu disse que a periodicidade é fixa, ele quer saber uma quantidade do mês. Aquele procedimento, independente quantos dias o sujeito vem no mês, seja por motivo de admissão, seja por motivo de férias, seja por motivo de atestado, seja qual for a situação, ou faltas mesmo, ele vai receber uma quantidade fixa, seja por determinação do sindicato, convenção coletiva, seja pela própria empresa né, quer fazer dessa forma, enfim. Então, feito esse procedimento, pediu para salvar. Eu vou aproveitar e vou inserir um terceiro. Colocar uma ligação. Vamos colocar aqui integração. Esse aqui também vou colocar como fixa. A partir de 1/7/25. Colocar que seria 5,80. Esse eu vou utilizar a opção cartão e uma quantidade fixa de 44 também. Aproveitar e cadastrar um novo vale alimentação. Alimentação 03, 02 já tem, 03. Vamos colocar ticket flex.
Colocar um plano de alimentação. A periodicidade também vou deixar como fixa. Ah, deixa eu voltar aqui, vou deixar isso aqui como diário. Um dos 7 de 25, valor de R$ 40. A descontar, como eu disse antes, o sindicato pode definir em convenção coletiva que o trabalhador tem que participar com um percentual X do vale alimentação. Isso é comum quando a empresa participa, né, do plano do PAT, né, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Ou, se vem em convenção coletiva, você não tem para onde correr, calcula-se o percentual que a convenção coletiva define e lança o valor. Supondo que seja de 20%, papel. ah, Vou incluir aqui a alimentação 04 como ticket. Sim, vale alimentação, periodicidade fixa. Aqui é um dos 7 de 25, valor de R$ 40. Nada a descontar, só que essa aqui vai ser cartão. E quantidade, vou colocar 22 vales de R$ 40. Então, inseri mais duas, né, dois transportes e duas alimentações, né? Vamos vincular no cadastro do trabalhador. Matrícula 176, tenho aqui em eventos trabalhistas, lotações, alterar, alterar a jornada de trabalho. No Vale Transporte, para essa matrícula, vou selecionar o transporte circular, vou colocar o ligação 02, ou ligação integração. Quantidade diária, 2. Vale alimentação. Alimentação 04. Aqui ele não permite você colocar uma quantidade, porque a quantidade é fixa, já definida lá no cadastro do benefício. Vamos ao trabalhador matrícula 199 e fazer o mesmo procedimento. A matrícula 199 no Vale Transporte, vamos colocar a opção de circular 03. E no Vale Alimentação, vamos colocar alimentação 04. Vou colocar 03 aqui. Quantidade diária, 1. Bem, cadastro das passagens e alimentação, tanto feito o cadastro dela quanto vinculado ao trabalhador, primeiro procedimento é gerar a folha de ponto. E para que depois a gente possa conferir a quantidade de vales entregues ao trabalhador. Fechando o cadastro do trabalhador, nós temos aqui menu relatórios, dia a dia, frequências e benefícios, gerar folha de ponto, vale transporte, refeição e alimentação. Então, aqui eu posso definir as matrículas específicas, ou se eu quiser para todos, né? Posso deixar como vários trabalhadores, mas eu quero gerar específica para estas matrículas aqui, ó. 3 matrículas, 176, 179 e 199. Da empresa X a Y, o sistema permite gerar para múltiplas empresas, ou até, eu citei aqui em cima, que você pode gerar para vários trabalhadores da empresa
específicos, onde você teria que definir, ou para trabalhadores de uma lotação, tá? Então, aqui embaixo, competência 7 de 25 e tipo. No caso aqui, iremos utilizar a opção normal. A complementar vai ficar para uma segunda situação, onde eu vou colocar um aumento de passagem para mostrar para vocês a diferença, certo? E o período. Tem empresas que utilizam vales do dia 25 de um mês até o dia 24 do mês seguinte, né? Tudo bem. Ele só não permite você lançar tipo de 25 de um mês a 25 do outro mês. Por quê? Porque aí ele já está passando do prazo de 30 dias. Então, nesse caso, mês fechado. A melhor opção na hora da geração do arquivo é colocar 24 do 8, 31 do 7, 25. Colocar aqui de 1 do 7 de 25 a 31 do 7 de 25. Melhor opção que eu digo, por quê? Se você utiliza mês fechado, na hora de faltas, na hora de atestados, o sistema ele vai fazer 100% esse cálculo do desconto na próxima entrega. Quando o mês é quebrado, tem alguma situação que você pode se deparar que o sistema não vai fazer o desconto 100%. Daí a gente tem que buscar tipo atalhos para tentar fazer essa correção, tá? Mas somente no caso de eventual desconto. No cálculo em si da quantidade, o sistema gera tranquilo 100%. No nosso caso aqui, vamos gerar vale transporte e vale alimentação. Desmarquei aqui o checkbox de refeição. Geração concluída com êxito. Vamos agora visualizar o recibo de entrega de vale transporte. Basta preencher a competência da mesma forma como foi feito antes, né? Primeiro dia da folha gerada, visualizar. E aqui o sistema está fazendo uma geração para as matrículas 176, 179, ele está gerando 46 vales, que no mês 7 são 23 dias úteis. A jornada dele é somente de segunda a sexta, se você contar, são 23 dias úteis. Como em cada um eu disse que seria 2 vales diários, então o sistema vai calcular 46 vales, somente nas duas primeiras matrículas. E por que que esse outro, matrícula 199, o sistema não calculou também 46? Porque eu defini dentro do cadastro da passagem dele que a quantidade é fixa. Então, se nesse mês tem 23 dias, ele está recebendo apenas 44 vales, pode ser que tenha um determinado mês que vai ter 20 dias e ele vai continuar recebendo os 44. Aí, a situação é aquela que eu disse. Faça a utilização da fixa apenas quando definido em convenção coletiva, porque aí você tem uma base para isso. Um outro ponto que dificilmente você vai ter uma situação de na mesma empresa, trabalhadores recebam diária e outros fixa. Se a regra é uma, segue para todos, né? Uma determinação, sei lá, da própria empresa e que vai pagar uma quantidade fixa. Dificilmente ele vai escolher o trabalhador A, B e C e os demais não para receber dessa forma. Então a regra segue para todos, seja de onde vir essa regra. Ok? Vamos manter. Vamos agora ver o vale alimentação. O vale alimentação, preenchimento é a mesma coisa do vale transporte. Então, 7 de 25,
normal e um do 7 de 25. Vamos visualizar. Aqui nós temos 40 vales, né? 40 vales, é, 22. O primeiro trabalhador aqui, ó, 22 vales, 40 e os demais 23 vales, né? Sendo pela jornada, regrinha do vale transporte, sendo pela jornada, são os dias efetivos de trabalho. Sendo uma quantidade fixa, foi o que eu coloquei para esse primeiro trabalhador aqui, são 22 a qualquer tempo, certo? Então, mesmo que ela tivesse sido admitida, sei lá, dia 25 do mês 7, se eu disse que a quantidade é fixa, não tem cálculo, ele vai pagar esse valor, ok? Pessoal, dúvidas, por gentileza, pode passar via chat, tá? Que logo, logo responderemos. Preciso agora confeccionar a folha de pagamento, só que antes de confeccionar essa folha, vou inserir um atestado no cadastro de um trabalhador, um afastamento melhor, um afastamento do cadastro do trabalhador. Venho aqui na matrícula 179 em eventos trabalhistas, afastamento. Vou incluir aqui para esse trabalhador um afastamento motivo 03, doença, não relacionado ao trabalho, não é acidente, melhor. Afastamento no dia 17 do 7 de 25, retorno do dia 23 do 7 de 25. Então aqui nós temos dia 17, 18, 19, 20, 21 e 22. São 6 dias de afastamento, retornando no sétimo. O tipo de afastamento aqui, motivo para o CFIP, utilizamos a opção 03. E aqui, sempre que o afastamento for inferior a 15 dias, é com incidência. Tá? Vamos pedir para salvar. Tá. Então, nós temos a informação do afastamento do trabalhador. Não basta eu ter um afastamento, vir aqui e fazer uma geração de folha de ponto relativa ao mês seguinte para ele já fazer o abatimento. No caso de doença, não. No caso de acidente de trabalho, também não. Você precisa confeccionar a folha de pagamento para que o sistema faça a dedução. Então, vamos confeccionar a folha de pagamento do mês 7, pedindo para fazer a geração. Vou eliminar essa folha aqui e gerar apenas para os 3 trabalhadores em questão. Tá? Específicos das matrículas 176, 179, 199. Feito esse procedimento, vou aqui na matrícula 179. Observa que no salário do mês civil nós temos 25 dias e ele tem aqui um afastamento dos 15 primeiros dias, né? Que são os 6 dias de atestado. Então, está recebendo aqui na rubrica à parte. Tá? Feito esse procedimento, cálculo da folha. Feito o cálculo da folha de pagamento, vamos visualizar. Então, matrícula 176, 179 e 199. Observe o trabalhador aqui, 179, ele está com, né, rubrica de afastamento e aqui são apenas 25 dias. Vou agora fazer a geração do arquivo da folha de ponto relativa ao mês de agosto. Então, específica das matrículas 176, 179, 199.
referente a agosto de 2025, 1 de 8 de 25. Sem o Vale Refeição, e vamos conferir agora. Vou fazer a conferência da quantidade de vales por dentro do cadastro do trabalhador. Nós temos matrícula 176, no menu Eventos Trabalhistas, Lotações, pedindo para alterar, nós temos folhas de pagamento. Em folhas de pagamento, nós temos aqui a competência 8 de 2025, e aqui nós temos, né, dia a dia, de acordo com a jornada dele. Ao final, observe que essa matrícula, deixa eu só fechar aqui rapidinho. Essa matrícula 176, ele tem um afastamento de férias. Um afastamento de férias que vai do dia 15/8 até o dia 14/9, tá? Então, voltando aqui na folha de ponto relativa ao mês de agosto, vale transporte, o sistema está pagando aqui até o dia anterior ao afastamento relativo às férias, porque eu disse que o vale transporte dele seria vale diário. No entanto, o vale alimentação, ele está pagando um valor cheio, está pagando para 22 dias. Ó. Então, veja a diferença entre o fixo e o diário definido lá no cadastro dos benefícios ou do itinerário. Tá? Vamos no caso de outro trabalhador, aquele trabalhador que eu lancei o atestado. Matrícula 179. Vamos aqui na anotação. Na folha de ponto relativa ao mês 8. Vamos lá. No final, depois do último dia daquele mês, o sistema mostra aqui, ó, faltas. Foram 6 faltas. Nós tivemos o afastamento desse trabalhador foi do dia 17 até o dia 22. 6 dias. Está aqui como 6 faltas. No entanto, o sistema está fazendo desconto de apenas R$ 30,40. Por quê? Vamos voltar aqui na folha de ponto do mês 7. Vamos ver o que ele recebeu do dia 17 até o dia 22. Do dia 17 ao dia 22, ele teve aqui uma folga, né? Ó, 2 dias de folga. Então, ele recebeu no dia 17, dia 18, depois no dia 21 e depois no dia 22. Ele recebeu R$ 37,60 vezes 4. Então, são 30,40 a ser descontado dele. Não é descontar direto 6 vales dele, porque de fato ele não recebeu. Então, mais uma vez que você lançou o afastamento no cadastro do trabalhador, você precisa confeccionar a folha de pagamento do mês em questão. Depois de confeccionar essa folha, que você vai gerar a folha do próximo mês, a folha de ponto do próximo mês. E antes do sistema fazer o abatimento, ele vai checar o que ele recebeu naquele dia em que eu disse que o trabalhador esteve ausente. Então ele viu que dos 6 dias ele recebeu 4, em 4, e estou descontando dos 4 dias. Certo? O vale alimentação segue a mesma regra. Então foram 4 vales de R$ 40. O desconto dele está sendo de R$ 160. Só não está fazendo o desconto de 160 porque o vale desse trabalhador aqui é um vale. Deixa eu ver aqui. Estou vendo aqui a folha errada. Folha de ponto do mês de agosto. Eu estava me referindo, estava dentro da folha de ponto do mês 7. Então, na folha de ponto do mês de agosto, ele recebe diária tanto o vale transporte quanto alimentação. Foi feito um desconto de 4 dias de vale refeição, transporte e 4 dias de vale alimentação. Certo? Vamos ao terceiro trabalhador, matrícula 199.
verificar no mês de agosto se teve pagamento parcial em função de algum detalhe. No caso, são 44 vales, zero faltas, observe, zero faltas. São 44 vales. O vale dele não mostra em nenhum dos dias aqui, porque ele recebe um vale fixo. Por isso, ele gravou no primeiro dia do mês em questão. Já o vale alimentação, ele gravou dia a dia. Se houvesse faltas desse trabalhador, o transporte ia se manter, por ser fixo, e o transporte seria, e a alimentação seria deduzido em função de eventual falta, justificada ou não. Certo? Bem, nós temos aqui, então, ah, como inserir os benefícios de transporte, vincular, como gerar a folha de ponto, lançando atestados, fazendo a folha e gerando a nova folha de ponto para ver a questão dos descontos. Alguma dúvida, pessoal? Pergunta? Tem uma pergunta aqui no chat que é a Sim, seguinte: consigo cadastrar vários itinerários? sim, sim. Os itinerários, mostrando aqui. Os itinerários você vem de uma só vez, tá pegando aqui, pessoal da área de construção civil é mais comum, né? Porque de uma só vez ele registra ali uma quantidade grande de trabalhadores, né? Assim como acontece também em casos de rescisão de uma vez só, acabou uma obra, alguma coisa do tipo, né? Então, se você vem aqui, você pode já fazer o cadastro de todos os itinerários, aqueles que você está vendo que naquele grupo de admitidos irão utilizar. Cadastra logo todos, tá? Eu optei por fazer um para depois fazer o vínculo, depois voltar e cadastrar outro, para ficar de uma forma mais leve, para que a gente pudesse mostrar todo o procedimento. Mas de uma vez só você cadastra todos os itinerários, de uma só vez você cadastra todos os benefícios e fazendo o cadastro dos trabalhadores já vai fazendo o vínculo, sem problema nenhum. E não necessariamente que você vai ter os vínculos, vai fazer esse vínculo de algo que você acabou de criar. Pode ser que você já tenha um vale transporte que já seja utilizado para um outro grupo de trabalhadores, enfim, tá? Assim como a alimentação. Tudo bem? Tá, joia, obrigada. Nada. Tem mais alguma, Thaís? Não, por enquanto não. Tranquilo. Então, vamos lá. Ah, quero mostrar para vocês agora a questão de um aumento da passagem de ônibus no decorrer do mês, tá? Eu fiz a geração da folha de ponto relativa ao mês de agosto. É só confirmar aqui no cadastro do trabalhador. Vou pegar a matrícula. Esse trabalhador tem o circular 02 e é diário. Já fiz a folha de ponto, vamos supor que eu já entreguei todos os vales relativos ao mês de agosto. Vou colocar um aumento de passagem dentro do mês de agosto, tá? Vamos aqui na itinerários, circular 02. Então, algumas pessoas optam por fazer uma inclusão ou deletar aquela já existente, o valor da tarifa, e incluir um novo. Não é isso que se faz. Você faz a inclusão de uma nova tarifa dentro daquela mesma passagem já utilizada. Então, supondo que seja aqui no dia 16/8/25, tarifa agora que antes estava 3,80, agora 3,85. Papel, ah, forma, papel. Ok. Quando
colocar uma outra passagem aqui. Passagem circular 03. Essa é uma quantidade fixa. Tudo bem, nessa quantidade fixa aqui. Passagem anterior, 3,80 também. Vamos colocar no dia 16/8/25, 3,85. Papel, a quantidade 44. Então, procedimento quando acontece um aumento do tipo. Acessa menu, relatórios, dia a dia, frequências e benefícios. A gente vai fazer uma geração da folha de ponto novamente. Específico para essas matrículas. Competência 8/25, só o que muda vai ser aqui, olha, no tipo. Você agora vai colocar como complementar. E no complementar, informar o mesmo período que você gerou a principal. Desmarcando ali o vale alimentação, o vale refeição, né? Pedir para gerar. Vamos ver como foi que ficou o vale transporte desse pessoal? Vamos lá. Transporte no mês 8/25, 8/25, complementar 1/8/25. Vamos visualizar. Então, o que que acontece? No caso dos dois primeiros trabalhadores aqui, né, onde foi lançado uma diferença do aumento da tarifa. Nós temos aqui o seguinte, olha, o vale dele 20 a 5,50, 20 a 5,50, R$ 110. Como esses dois primeiros não, só esse primeiro, ele recebeu uma quantidade, calculando a quantidade de vales deles, diminuindo a mesma quantidade, não tenho diferença a pagar. Vamos para esse segundo. 22 vales a 3,80 dá 83. 83 deixa eu ver se é isso mesmo. 22 a 3,85 e 20 vezes 3,85, 77. Vou dar uma olhadinha no cadastro desse trabalhador matrícula 179. Circular 02. Deixa eu só. Do arquivo. Itinerário circular 02. 16/8/25. Só um instante, pessoal. Deixa eu ver quanto que ele recebeu aqui no mês 8 na principal. 22 a 3,80 menos 30,40. Super 3.
Ah, no vale, na diferença de vale transporte, ele vai pagar aqui pela data por dentro do cadastro do trabalhador, fica mais fácil você fazer essa identificação, porque eu fiz uma geração da folha de ponto, desculpa, eu coloquei um aumento de passagem é, a partir do dia 16. Então, aqui dentro do cadastro dele, ele mostra dia a dia todas as diferenças. Ele estava com o valor de. Ele teve uma diferença de 5 centavos em cada passagem, como são duas, 10 centavos até o fim do mês. Eu tenho um outro modelo aqui, deixa eu só buscar o modelo analítico. Modelo sintético. Deixa eu buscar aqui rapidinho. Não. Analítico. Nesse modelo analítico aqui, primeiro o trabalhador, ele tem 110 recebido na principal, não nada de pagar na segunda. Então, zero nesse recibo. Segundo o trabalhador, ele teve, ah, vamos buscar, 83,60 mais 77 dá 160,60 menos 159,60, ele vai ter direito ao equivalente a R$ 1. Deixa eu confirmar no cadastro dele de diferença, que é exatamente do dia 19, olha, 5 mais 5 dias aqui, exatamente R$ 1 está aqui, olha. Então, o modelo analítico, modelo 3, modelo analítico, ele fica mais prático e bate com o que o trabalhador tem dentro do cadastro dele dentro da própria folha de ponto, tá? Ele está dizendo o que que ele recebeu no vale, no primeiro, no principal, o que que ele está recebendo na complementar, o que que ele de fato, né, já recebeu e, claro, a diferença será paga aqui dentro, que equivale a apenas R$ 1 naqueles dias, tá? Trabalhador 3, nós nós não lançamos, na verdade, é, aumento de passagem para ele. Por isso, na hora da geração do arquivo, eu poderia ter gerado apenas do trabalhador, dos dois trabalhadores que tiveram aumento, né, colocando como específico, porque aqui ele está gerando o mesmo recibo da principal. Tá? Se ele já recebeu o valor de 167,20, nada a pagar. Ok? Então, essa é a função. Vamos pegar o outro trabalhador aqui. Trabalhador matrícula 176. Deixa eu confirmar se ele tem transporte e se é diário. A integração é diário. Mas eu não coloquei. Vou colocar um aumento de passagem nessa integração aqui. Um instante, pessoal. Ligação 01. Itinerário. Colocar que houve um aumento aqui no dia 16/8 de 25, valor de 5,90 papel.
gerando a folha de ponto apenas para a matrícula 199, será para os três aqui. 176, 179 e 199. Relativa ao mês de agosto de 25, complementar. 1 de agosto de 25, voltando no cadastro do trabalhador. 176, lotação, pronto. Folha complementar desse trabalhador, matrícula 176, que teve um aumento de 40 centavos na passagem. Coloquei um aumento de passagem a partir do dia 16, e como ele recebe diário e estava de férias a partir do dia 15, o sistema não fez essa geração. Eu insisto nesse aumento desse trabalhador, vou tentar um aumento de passagem poucos dias antes. Ah, aumento a passagem a partir do dia 5 do 8, 5,90 diário. Gerando a folha complementar, 1 do 8 de 25, é 31 do 8 de 25. Voltando no cadastro do trabalhador, matrícula 176, lotação, folha de ponto, 8. Agora sim, uma diferença a partir do dia 5, que foi quando eu dei o aumento da passagem, né? Até, como ele recebe diário, até o dia anterior ao início das férias. Ao final das contas, esse trabalhador terá uma diferença de 6,40. Então, funciona dessa forma também para o vale alimentação, tá? Vale refeição, caso ocorra um aumento no decorrer do mês e você precise pagar a diferença. E a questão do vale alimentação, refeição, é mais comum, visto que as convenções coletivas geralmente saem, né, bem depois do prazo da data base. Então, se você gerou, supondo que sua data base seja maio e a sua convenção coletiva vai sair lá para o mês de outubro. Então, para ao invés de você fazer cálculo, e geralmente os aumentos são retroativos, ao invés de você fazer cálculos, né, e ter que lançar isso manualmente e tal, você gera uma folha complementar para cada uma das competências. Basta que você insira no cadastro do Vale Alimentação ou do Vale Refeição um novo valor, né, no mesmo benefício, a partir da data base, se a convenção definir que você tem que pagar retroativo. Ok? Situação que nós fizemos aqui foi geração de folha de ponto para que você faça o pagamento não no contra-cheque, e sim num recibo à parte. Mas tem a opção, por exemplo, de você gerar cartão, tanto o Vale Transporte quanto o Alimentação, Refeição, né? Com relação ao Vale Transporte, primeiro ponto é aqui no menu Adicionais, nós temos gerar arquivo para o Fácil, Vale Transporte. Nesse arquivo, para a empresa que alimenta os cartões, em primeiro ponto, você teria que vir aqui em Arquivo para o Fácil e pedir trabalhadores. E, se é a primeira vez que você está fazendo o procedimento, você indica um período para captar todos os trabalhadores, né, da competência ou da empresa, enfim. Então, você indicou aqui a unidade para o qual você quer fazer essa geração. O sistema fez a geração
de 4 trabalhadores. Essa geração do arquivo aqui, essa geração do arquivo aqui, trabalhadores, é apenas para alimentar a informação lá na empresa que fornece que carrega os vales. Fez um cadastro, você precisa disparar toda a informação para lá. Você gerou aqui no disco local C da sua máquina, o sistema cria uma pasta com o número da sua empresa e aqui tem, ó, fácil. Aqui dentro ele gerou o arquivo que nós acabamos de gerar, tá aqui, ó. Trabalhadores, 15 e 19, né? Você dispara para a empresa fornecedora, né, que alimenta os cartões. Ele vai te devolver um arquivo, ele vai te devolver um arquivo com a identificação de cada colaborador. E você acessa o cadastro de cada colaborador. Vem aqui na primeira tela do cadastro deles, você tem aqui documentos e aqui você tem cartão fácil. Aí você indica o número que veio na resposta deles. Feito isso, você fecha, cadastrou os vales, né, transporte, vinculou no cadastro, gerou a folha de ponto, você até visualizou o recibo ali, tudo bonitinho. Então, para gerar o arquivo para eles, você vem aqui, adicionais, gerar arquivo para o fácil. Agora você vai fazer o pedido, não mais trabalhadores. Pedido. Pega a competência em questão, né? Preencheu, aí você é só mandar gerar. No meu caso aqui, ele não fez a geração. Deixa eu só buscar no cadastro de dois. Eu coloquei no cadastro de um trabalhador que eu não gerei a folha de ponta aqui. Então, 176, documentos, fácil, tenho aqui. 179, documentos, fácil. Matrícula 179, preenchido. 176, preenchido. 199, preenchido. Adicionais, gerar o arquivo para o fácil. Vou colocar o mês 725. 725. Indiquei a unidade, pedi. Não é possível. Ah, deixa eu gerar uma folha de ponta aqui para o mês 9. Só um instante, pessoal. O que é interessante é que antes de vir aqui, a gente faz todos os testes possíveis. Nenhum erro. Vou pegar esse vale aqui.
e colocar como cartão. Ahn, esse também vou colocar como cartão. Agora sim, o sistema fez uma geração para dois trabalhadores, né? Dois trabalhadores, matrícula 176 e matrícula 179, onde o vale deles, né, desses dois, eu disse lá no cadastro do itinerário que seria cartão. Isso só funciona sendo cartão, tá? Ah, situação de faltas. Quando o trabalhador ele falta, a empresa pode sim efetuar o desconto da falta daquele dia. Então, uma vez que você confeccionou a folha de pagamento e lançou um atestado, você confecciona o sistema, mostra, olha, tem um afastamento da data X à data Y. O sistema faz a dedução. A mesma coisa acontece quando falta. Se você fez a folha e disse que o trabalhador faltou tal dia, tal dia e tal dia, é, na hora da próxima entrega, o que que ele faz? Tendo a folha pronta, claro, com as faltas. Ele vai lá na folha de ponto do mês anterior, né? Naquele mês que você disse que ele faltou, e vê quais são os dias. Olha, você disse que ele faltou 3 dias. Só que, no entanto, nos 2 dias aqui, 2 dias, ele recebeu de fato o vale transporte e eu vou abater. O terceiro dia que você está dizendo que ele faltou, não posso abater porque de fato não recebeu nada naquele dia. É uma possibilidade. Uma outra possibilidade: o empregado vai na empresa, trabalha no período da manhã e não retorna no período da tarde por conta de uma consulta. Então, feito esse procedimento, você pode também, se quiser, você pode fazer o abatimento. Então, quando você vem aqui, por exemplo, dentro do cadastro dele, em eventos trabalhistas, afastamentos, você vem aqui em falta justificada. Em falta justificada, vamos supor que o empregado veio trabalhar no dia 29 do 9 de 25, mas o retorno foi no mesmo dia, 29 do 9 de 25. Você colocou os dados aqui e tal, colocou o CID e tal. Aqui, se você marcar que é para meia falta, e essa meia falta é justamente para abater no vale refeição e alimentação. Lembrando que se ele veio na empresa, mesmo que ele não tenha cumprido a jornada integralmente, o vale transporte será mantido. Agora, pode ter que a empresa, não, nesse caso aí, se ele não trabalhou no período da tarde ou não trabalhou no período da manhã em função de uma consulta, eu faço o registro e coloco aqui como meia falta, justamente para fazer o desconto. Uma outra possibilidade, ok? Uma outra situação, a empresa, a última, tá, pessoal? Nós estamos encerrando já.
Uma outra situação, a empresa resolve dar uma folga através de escala, às vezes aquelas emendas que acontece, feriado, coloca um grupo de trabalhadores para folgar, né, no próximo faz o revezamento, tal e tal. Você também pode fazer esse abatimento aqui, por dentro do cadastro da empresa. Dentro do cadastro da empresa, na última aba, nós temos procedimentos automatizados e feriados ou folgas, onde aqui você vai inserir, né, as, de repente, folgas ou feriado trabalhado. Ó. Feriado aí que a empresa quer que todo mundo trabalhe. Então, você pode colocar 24 de fevereiro de 2026, exemplo. Aí todo mundo vai trabalhar, sim, está feriado no calendário geral, sim. Mas aí, nesse caso, se é integral, você vem aqui, ó. Para todos, se for integral, se for folga integral, ou se for feriado integral, ele não habilita esse espaço aqui de descontar. Mas quando ela é parcial, ó, aí fica a critério, vai descontar, não, tal, enfim. Quando a folga ela é integral, então ele já entende que ele de fato não vai ter que pagar, então não tem nada que abater, certo? E aqui você pode, por exemplo, você pode definir um grupo de trabalhadores, ó, todos, ou por lotação, lotação X apenas, ou matrícula, né? Aí você teria que indicar a matrícula da turma que é, vai trabalhar nesse feriado, ou vai folgar, enfim, tá? Então esse é um procedimento. é, Só mais um detalhe, tá? Sei que nós chegamos aqui às 15h31. Só mais um detalhe. Nós falamos do Vale Transporte. Recibo do Vale Refeição segue a mesma regra, né? Agora nós temos o ticket refeição quando é cartão. O ticket refeição, assim como o Vale Transporte quando é cartão, você pode fazer uma geração do arquivo. Nós temos aqui, ó, no menu adicionais, gerar arquivo para. Aí tem várias empresas, né, fornecedoras do Vale Alimentação, Refeição, Alelo, Vale Shop, Sodexo, Ticket e tudo mais, você define se é uma refeição ou alimentação, né? Supor que seja alimentação, que você cadastrou lá, você colocou, por exemplo, o ticket, informou a competência em questão. Se você gerou uma folha complementar, ele está te dá a possibilidade. Se você inseriu lá dentro do cadastro do trabalhador, inseriu uma folha de ponto lá e colocou lá um valor, sei lá, um vale, a empresa vai dar uma gratificação ali no Natal, ou um lanche, alguma coisa, um determinado dia. Então, se você for lá dentro do cadastro dele e inserir manualmente a folha de ponto, na hora de você fazer a geração é manual. Se você colocou um aumento de tarifa ou de valor, você faz a geração da complementar, ou no caso aqui a normal, né? Para isso, o vale refeição, alimentação tem que estar como cartão, certo? Aqui eu disse que é ticket, deixa eu ver se tem algum lá como cartão. Aqui ele gerou, né? Gerou para um grupo de trabalhadores, né? Vai mostrando detalhamento aqui, matrícula 106.0. Bora ver aqui se tem matrícula 176. Os outros saiu tudo zerado porque eles não têm o vale, na verdade, tá? Matrícula 176, 179 foi as que eu registrei, ó. Um valor de 22 tal, tal. Enfim, então era esse o procedimento, né? Iríamos falar aqui com relação a transporte e alimentação. Thaís, mais alguma questão? Não, não tivemos mais nenhuma pergunta no chat. Pessoal, então, assim, se vocês tiverem dúvidas, é, entre em contato conosco aqui. Eu pode até passar, tem algum meio que possa transmitir mensagem, Thaís, além do call center? Temos o nosso WhatsApp, o pessoal pode enviar sugestões de temas de plantões ou
Para tirar dúvidas, seria no nosso call center, No call center via mesmo, né? isso, telefone ou atendimento virtual. Perfeito. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar, tá? Agradeço a participação de todos e até a próxima. Tudo bem?